Olá! Nesta aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de inferência estatística que nós iniciamos no nosso último encontro síncrono. Vamos falar sobre estimação pontual e estimação intervalar. A inferência estatística é um processo ou um conjunto de métodos para inferir medidas de uma população por meio da observação de uma amostra. Então, é um método que permite a generalização dos resultados da nossa amostra para a nossa população de interesse. Mas como nós definimos população e amostra em estatística? População é o conjunto de todos os elementos ou resultados que se pretende investigar. Eu gosto dessa forma simples de explicar, né? São todos os itens que o pesquisador gostaria de analisar. Lembrando que quando nós falamos em população, para análise estatística, nós não estamos falando apenas de população demográfica. É por isso que nessa definição eu estou falando sobre o conjunto de todos os elementos ou até de uma listagem de resultados ou itens que eu tenho a intenção de conhecer, de investigar. E uma amostra é qualquer subconjunto dessa população. Os estudos que envolvem o levantamento de dados para todos os elementos da população de interesse ou população elegível são chamados de estudos populacionais. Quando nós realizamos um estudo populacional, nós estamos fazendo um censo. Esse tipo de estudo, ele normalmente é mais viável quando eu tenho populações pequenas, quando a coleta dos meus dados não tem um custo elevado, eu disponho de tempo suficiente para coletar dados para toda a população, ou quando existem, ou para o caso de estudos específicos, como recenseamentos, em que se deseja especificamente conhecer ou fazer a contagem de populações específicas. Então, seria um caso para a aplicação desses estudos populacionais. Quando eu analiso apenas um subconjunto dessa população, ou seja, a amostra de uma população que eu defini como a população de meu interesse, eu realizo um estudo amostral. Em geral, esses estudos amostrais vão reduzir o custo e o tempo para o levantamento dos meus dados, ou existem situações em que eu só tenho como realizar um estudo amostral, como o caso de teste destrutivo, se eu quero avaliar, por exemplo, um lote de vacinas. Eu não vou analisar todas as vacinas, todos os itens, né, os elementos daquele lote, para chegar à conclusão se aquele lote está dentro de um padrão de qualidade ou não. Então, nesses casos, eu vou utilizar um estudo amostral. Quando a minha população é inacessível, por exemplo, para algumas avaliações médicas, eu vou fazer um exame de sangue, eu não vou analisar todo o sangue, né, do indivíduo, ou qualquer outra situação em que eu não tenha, de fato, acesso à minha população de interesse, ao meu universo, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para que tanto os estudos populacionais como os estudos amostrais são passíveis a erros. Tá? Existem os erros que são sistemáticos, existem os erros que são amostrais, existem algumas fontes, né, de erros ou de vieses dentro da nossa pesquisa que podem estar relacionadas, podem ocorrer tanto em estudos populacionais quanto em estudos amostrais. No caso particular dos estudos amostrais, além dos erros que podem estar relacionados, né, a outras questões, a outras fontes, como uma coleta, né, realizada de forma errônea, ou registros realizados de forma errônea, um instrumento que não é o adequado para as variáveis que eu estou querendo analisar. Então, além dessas outras fontes de erro, nos estudos amostrais, existem os chamados erros amostrais, que são aqueles erros que nós cometemos, né, que nós já sabemos porque estamos analisando uma amostra quando temos a intenção de concluir, tirar conclusões ou avaliar, né, toda uma população. Então, é por isso que precisa haver representatividade, isso diz respeito a como selecionar essa amostra para que ela seja representativa da população, e diz respeito também a quantos elementos eu devo incluir nessa amostra para que eu tenha condições de fazer uma análise com possibilidades de realizar inferências de maneira adequada.
Alguns exemplos de estudo populacional são o próprio censo demográfico, que é realizado pelo Censo Demográfico Brasileiro, que é realizado pelo IBGE. Não é realizado apenas, não é só o Brasil que realiza censo demográfico, outros países também realizam, que fazem uma contagem da população e avaliam várias características dessa população. O censo demográfico brasileiro é realizado de 10 em 10 anos e ele fornece informações importantes para subsidiar políticas públicas, tanto na área de saúde quanto na área de educação, para planejamento. Então, é um estudo muito importante, que pode não acontecer, Não aconteceu agora em 2021 e está se analisando se vai realmente acontecer ou não em 2022. E se não ocorre, se não acontece, é uma notícia aqui nesse link que eu coloquei para vocês, haverá lacunas, de informações vitais para as políticas públicas de saúde. Um outro estudo que é censitário, estudo essencial, ciência escolar, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Aqui a gente tem alguns resultados desse censo escolar, são algumas medidas. Um exemplo de estudo amostral é o estudo da Pesquisa Nacional de Saúde. Utiliza um procedimento de amostragem por conglomerados e a amostra, nesse caso da Pesquisa Nacional de 2013, foi composta por 81.357 domicílios. Nesses domicílios são realizados sorteios para a participação dos indivíduos, dos moradores, no terceiro estágio. Nesse estudo amostral, só para mostrar a diferença para vocês, eu tenho no estudo populacional, a gente tem as medidas e não tem necessidade de obter intervalos de confiança, porque as nossas medidas já são populacionais. Nós não temos interesse em generalizar essas medidas. No caso de um estudo amostral, como a Pesquisa Nacional de Saúde, os resultados obtidos, eles devem ser apresentados como valores que são estimativas para o valor da população geral. Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, uma estimativa que nós chamamos de pontual e estimativa intervalar para o que nós chamamos para a prevalência de diabetes em adultos, segundo alguns fatores aqui sociodemográficos. Eu estou mostrando a prevalência geral aqui. Bom, quando nós realizamos um estudo amostral, a forma como nós selecionamos esses elementos para compor a nossa amostra determina se essa amostra é uma amostra probabilística ou uma amostra não probabilística. Numa amostra probabilística, todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de compor a minha amostra, ou, de uma outra forma, todas as amostras possíveis de mesmo tamanho têm a mesma probabilidade de serem obtidas. Então, quando nós vamos falar em métodos de inferência estatística, nós estamos falando de métodos que utilizam amostras probabilísticas. Eu não vou entrar em detalhes sobre os procedimentos de amostragem probabilística, vou falar rapidamente sobre os 4 principais métodos de amostragem probabilística. A amostragem aleatória simples, que corresponde a esse primeiro esquemazinho aqui, em que nós devemos ter uma listagem com os elementos da população e nós vamos sortear aleatoriamente indivíduos dessa população, certo? Então, nessa listagem, nós podemos utilizar um gerador de números aleatórios, nós podemos utilizar um software estatístico e nós vamos selecionar uma certa quantidade já definida de elementos dessa população, certo? Esse é o método básico de amostragem aleatória simples. A amostragem sistemática,
é um procedimento em que eu vou sortear dentro de uma certa faixa de indivíduos um ponto inicial e a partir desse ponto inicial eu vou selecionar sistematicamente os próximos elementos, como tem nesse segundo desenho. Então, aqui, entre os 3 primeiros elementos, eu sorteio o segundo, tá? Eu sorteio a fonte aleatória, né, desse procedimento, está nesse sorteio inicial. E, a partir daí, a cada 3, eu sorteio um indivíduo. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse é um processo de amostragem aleatória sistemática. Na amostragem estratificada, eu identifico que a minha população está subdividida em estratos ou segmentos que têm características particulares, por exemplo, homens e mulheres, ou algum outro critério de estratificação que eu possa utilizar e que eu considere relevante dentro da minha pesquisa. Por exemplo, em uma pesquisa que foi feita com maternidades, né, para avaliar baixo peso ao nascer na cidade de Salvador, foram obtidos dados secundários de prontuários nas maternidades e foi identificado que era importante utilizar como extrato maternidades públicas e maternidades privadas. Então, dentro dessas maternidades, tanto públicas quanto privadas, foram selecionados os prontuários, sendo que quando eu utilizo um procedimento de amostragem estratificada, eu vou selecionar indivíduos de todos os estratos. Existem algumas formas de compor essa amostra baseando nesses estratos, mas as duas mais comuns são a amostragem estratificada uniforme, em que eu obtenho o mesmo número de indivíduos em cada extrato, ou a amostragem proporcional, em que eu componho minha amostra com a mesma participação, com a mesma proporção dos extratos que eu observo na minha população. Então, se eu tenho 30% de indivíduos na minha população do extrato A, 70% do extrato B, na minha amostra, eu também vou compor 30% de indivíduos do extrato A e 30% de indivíduos do extrato B. Então, se eu tenho uma amostra, por exemplo, de 100 indivíduos, 30 vão ser do extrato A e 70 vão ser do extrato B, certo? Um outro procedimento de amostragem que é bastante utilizado, que é o tipo de amostragem utilizada na Pesquisa Nacional de Saúde e que facilita, né, muitas vezes o acesso a certas comunidades, a certos indivíduos, a certos grupos que são de interesse, é a amostragem por conglomerados. Nessa amostragem, a população está dividida em conglomerados, ok? Esses conglomerados, eles são similares entre si, como se eles representassem micropopulações. E, em vez de sortear elementos em cada um dos conglomerados, eu vou sortear alguns conglomerados e desses conglomerados eu posso ou analisar todos os indivíduos ou ainda fazer uma seleção dentro desse conglomerado. E é o tipo de amostragem que se denomina por estágios, por diferentes estágios, certo? Sortear o conglomerado, sortear as unidades dentro do conglomerado. Então, esses são os 4 principais esquemas amostrais. Não estão restritos a populações humanas, como eu disse, a população pode ser de elementos, itens, resultados. Esses procedimentos de amostragem podem ser empregados também nessas populações que não são humanas, embora, quando nós estamos falando, né, de estudos na área de saúde coletiva, nós estamos falando particularmente, né, em estudos que envolvem populações humanas. Para os procedimentos de inferência estatística que nós vamos abordar, será considerada a amostragem aleatória simples. E esse procedimento, esse esquema amostral básico, ele serve para nortear, ele serve como base
para outros esquemas amostrais, mas os resultados que nós vamos ver referem-se à suposição de que nós temos, para análise dos dados, indivíduos, elementos que foram obtidos através de um procedimento de amostragem aleatória simples. Em geral, quando nós estudamos uma amostra para fazer inferências sobre as características da população de interesse. Mas, para isso, algumas definições são importantes, para que nós possamos compreender como fazer essa inferência, né? Os procedimentos de inferência que nós vamos estudar, a gente precisa compreender algumas definições. Primeiro, a gente precisa alinhar alguns conceitos, tá? Então, primeiro, o que é um parâmetro? Um parâmetro vai ser a nomenclatura utilizada para descrever uma característica numérica da minha população, que tem um certo tamanho que eu designo por N maiúsculo. Esse parâmetro, ele é fixo, ele é da população, ele existe lá, pelo menos num recorte do tempo, ele existe lá e o valor dele é aquele. Não tem variação em cima desse parâmetro, certo? Então, por exemplo, são exemplos de parâmetros: médias, proporções, diferenças, medidas de efeito na população, ok? Já a estatística é o termo que eu utilizo para descrever uma característica numérica na minha amostra, que tem um tamanho que eu designo por N minúsculo, tá? Então, se essa estatística, ela descreve uma característica da minha amostra, a depender da amostra, essa estatística pode se modificar. Então, ela é o que nós chamamos de uma variável aleatória, porque a depender da amostra selecionada, essa estatística pode mudar o seu valor, certo? Então, qual é a ideia? Que nós vamos utilizar estatísticas, ou seja, medidas da amostra, para estimar ou para avaliar medidas que são da minha população, que são os meus parâmetros, que em geral são desconhecidos. Na minha população, os parâmetros mais usuais, como média, desvio padrão, proporção, eles são representados por letras gregas em geral. A média é representada por μ, o desvio padrão por sigma, a variância sigma 2, sigma ao quadrado. A proporção em geral é representada por π, aqui no exemplo, ou por pzinho, mas seguindo a lógica da notação em grego, então seria um π, tá? Quando eu retiro uma amostra, um subgrupo, um subconjunto dessa população, e avalio essas medidas na minha população, então eu estou avaliando as minhas estatísticas. Na amostra, a média é denotada por x barra, então x barra é a minha média amostral. O desvio padrão é denotado comumente por S, então a variância seria S ao quadrado. E a minha proporção na amostra eu denoto por Pzinho ou Pzinho chapéu. Então, um exemplo de um parâmetro, uma medida que caracteriza a minha população, seria, por exemplo, a prevalência do diabetes na população adulta brasileira. Seria uma proporção populacional, que eu estou representando aqui por π. E qual seria a estatística correspondente? Seria a prevalência de diabetes na amostra, por exemplo, da Pesquisa Nacional de Saúde, que eu vou designar por Pzinho ou por Pzinho chapéu. Então, só para fixar, parâmetro é uma medida que descreve uma característica da população, estatística é uma medida que descreve uma característica numérica da minha amostra. Se cada amostra pode fornecer um valor diferente para a medida de interesse, porque se eu obtiver com determinado conjunto de indivíduos, de 100 indivíduos de uma população, eu vou calcular e obter medidas nesses 100 indivíduos. Eu vou ter valores relacionados a esses 100 indivíduos. Mas se eu obtiver uma outra
uma outra pessoa, selecionar uma outra amostra, com outros 100 indivíduos, os valores que eu vou observar para esses outros 100 indivíduos são provavelmente distintos dos valores que eu observei na amostra anterior. Então, quando nós vamos analisar ou realizar inferência estatística, nós devemos considerar a distribuição amostral. Ou seja, quando nós queremos fazer afirmações sobre os parâmetros e tomar decisões com base em uma única amostra, é preciso pensar e considerar qual é a distribuição amostral daquela característica que nós estamos analisando, certo? Então, quando eu falo na distribuição amostral, estou falando de uma distribuição de probabilidade. Então, que em geral é caracterizada por um parâmetro de posição, que é a média dessa distribuição, por um parâmetro de dispersão, que indica a variabilidade dessa distribuição, pela forma dessa distribuição. Então, quando nós temos aqui uma população e nós tiramos diferentes amostras, então, por exemplo, aqui, a amostra A1 tem esses 3 indivíduos que foram selecionados aleatoriamente. A amostra A2, esses outros 100 indivíduos. E vou, por exemplo, obter um valor médio para cada uma dessas amostras. Então, vamos pensar que eu quero estimar o nível de colesterol de indivíduos de uma população. Se eu obtiver diferentes amostras de 3 indivíduos dessa população, eu vou obter diferentes valores para a minha média amostral. Então, existe um resultado que é muito interessante, que é assim, quando nós avaliamos o comportamento dessas distribuições amostrais, nós observamos que se a distribuição da minha característica original, se ela é normal, por exemplo, na minha população, na minha amostra, quando essa minha amostra vai crescendo, tá? Aqui eu tenho uma amostra com N igual a 3, aqui eu tenho uma amostra com N igual a 20. Então, o comportamento dessas médias amostrais, se a minha distribuição original é normal, ela vai permanecer com essa característica para as minhas médias amostrais também. Quando eu tenho dados que são de uma outra distribuição, tem um outro formato, um outro padrão de distribuição de probabilidade, as médias amostrais, quando N cresce, também passam a ter comportamento da normal. Então, se eu tenho aqui uma distribuição que é simétrica, tá? Mas é o que nós chamamos de uma distribuição uniforme, que é diferente da distribuição normal. Quando eu obtenho essas diferentes amostras de mesmo tamanho e faço a distribuição, vamos pensar no histograma aqui, das médias dessas amostras, o comportamento dela começa a ficar parecido com o formato da distribuição normal, acumulando frequências nos valores centrais, essas frequências se reduzindo nos extremos da distribuição, e quando eu aumento mais esse tamanho de amostra, a minha média também passa a ter um comportamento normal. E mesmo quando eu tenho uma distribuição bastante assimétrica, quando o meu N cresce, na verdade, quando o meu N tende para infinito, a distribuição dessas médias tende a ter um comportamento, tende a ser descrita por uma distribuição normal. Então, essa propriedade, né, dos dados amostrais, das distribuições amostrais, elas compõem um teorema chamado Teorema Central do Limite e justifica por que nós vamos utilizar a distribuição normal como base para os métodos de inferência estatística, pelo menos para os métodos paramétricos de inferência estatística, certo? Bom, o Teorema do Limite Central, ele é bastante importante, né, ele é bastante importante nessa construção dos métodos de inferência estatística. Quais são os principais resultados que esse teorema, né, nos traz e que dão suporte para esses métodos, né?
um resultado que diz que a média mi de x barra, ou seja, a média da distribuição amostral de x barra, a média das médias, tá? Esse mi é a média das médias amostrais. Ela é igual à média populacional, de onde as amostras foram retiradas. Isso é muito interessante. Então, se eu tenho aqui uma distribuição de uma certa característica, vamos pensar, por exemplo, o peso de certos indivíduos, tá? Está aqui variando de 50 a 100. Eu tenho aqui a minha população, todos os indivíduos que eu gostaria de analisar, né? Se nessa população a minha média é igual a 75 e eu retiro todas as amostras possíveis, por exemplo, aqui é um tamanho bem pequeno, né? Mas esse resultado ele é mais evidente quando esse N cresce. Então, a média das médias amostrais, aqui agora a distribuição das médias amostrais, vai ter a mesma média da minha distribuição original. Então, também será 75. Então, nós já temos aí um centro, né? Uma informação sobre o centro da distribuição das médias da minha distribuição amostral. O desvio padrão, que é sigma de x barra, a anotação, ou seja, o desvio padrão da média amostral da distribuição de x barra, ele é igual a sigma sobre raiz de n. Ou seja, ele não vai ser igual ao desvio padrão da minha distribuição original, mas ele vai ser menor do que ela e vai ser dependente do tamanho da amostra. Quanto mais eu cresço o tamanho dessa amostra, menor fica essa variação. Então, ele vai ser designado por sigma sobre raiz de n. Isso é um resultado matemático, tá? De um teorema, que é o teorema central do limite. Então, a variabilidade de x barra poderá ser obtida através da variabilidade da população dividido pela raiz de n, que é o número de elementos da minha amostra. Então, aqui, ó, se a minha variabilidade, o meu desvio padrão era 64 na minha distribuição original, né? Se os pesos, o desvio padrão dos pesos dos indivíduos na minha população era 64, o desvio padrão dos pesos médios nas minhas amostras vai ser igual a 64 sobre a raiz de 10, porque as minhas amostras têm tamanho 10. Então, observem, o centro vai ser o mesmo e a variabilidade da distribuição vai ser menor para as médias amostrais do que para a minha distribuição original. E o outro resultado, né, que vem do teorema central do limite, que é o principal resultado, é que a forma da distribuição das médias, ela é aproximadamente normal, qualquer que seja a forma da distribuição populacional, desde que meu N seja suficientemente grande. Então, a gente gosta de dizer assim que em estatística a gente não tem uma brincadeira que tudo termina em pizza, né? No Brasil tudo termina em pizza, né? Na estatística tudo termina em normal, né? Não é que tudo termine em normal, é um exagero, né? Que eu tô colocando, mas é só para chamar a atenção de que é um resultado muito interessante, né? Que mesmo que a minha distribuição original ela tenha uma outra forma, quando eu obtenho amostras, diferentes amostras, e calculo as médias dessas amostras, então a distribuição dessas médias vai ter distribuição normal, com média igual à média da população e desvio padrão igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz de n. Quando a minha população original for normal, a distribuição de x barra será exatamente normal, que foi o que eu mostrei para vocês no desenho, no slide anterior. Então, esse resultado vai ser utilizado
para construção, né, para elaboração, desenvolvimento matemático dos intervalos de confiança, ou das inferências, né, dos estimadores para os parâmetros de interesse. Agora, só lembrando que nesse caso aqui, quando nós falamos da média, se nós estamos dizendo que uma certa distribuição tem média 75, com desvio padrão 64, lembre que nós estamos falando de uma variável que é contínua, de uma variável pelo menos numérica, certo? Estou falando de uma variável quantitativa, tá? Eu não estou falando aqui de uma variável qualitativa, tá? Mas a gente vai ver que esse resultado também é válido, por exemplo, quando nós avaliamos uma proporção para uma variável original que é, por exemplo, binário, tá? Bom, então os problemas de inferência, guardando aí os resultados do teorema central do limite, nós vamos utilizar esses resultados para os problemas que nós temos, dentro da inferência estatística paramétrica, tá? Onde nós queremos estimar os valores dos parâmetros. Então, esses problemas se apresentam basicamente em duas vias. A primeira são problemas que nós chamamos de estimação e a segunda que nós chamamos de testes de hipótese. Então, por exemplo, alguns exemplos que se encaixariam como problemas de estimação poderia ser estimar o tempo de vida médio das pessoas submetidas a uma nova cirurgia cardíaca ou estudar o tempo médio até a remissão de alguma doença. Estimar a proporção de pessoas com estresse crônico. Então, a gente está falando ali de uma variável quantitativa, tá? Contínua, né? O tempo de vida médio das pessoas. A gente está falando de uma proporção, que é uma outra medida, né? De pessoas com estresse crônico ou qualquer outra característica, né? Qualquer desfecho que seja de nosso interesse. E estimar a incidência de dengue em Salvador, por exemplo, tá? Então, nós poderíamos também estimar algum valor de alguma contagem, alguma outra característica. Mas quando eu quero estimar alguma medida numérica de nosso interesse, uma população que é nossa população alvo, né? Que é nossa população elegível, nós estamos dentro de um problema de estimação. E os testes de hipótese, eles têm uma outra estrutura, tá? Então, por exemplo, se eu quero testar se o tempo de vida médio das pessoas submetidas à nova cirurgia é maior que o tempo médio das cirurgias tradicionais. Então, eu quero fazer o teste de uma afirmação, né, de uma hipótese que eu estou especificando. Então, nesse caso, o procedimento de inferência estatística que eu vou utilizar é um teste de hipótese. Ou, por exemplo, se eu quiser testar a afirmação de que a proporção de indivíduos com estresse crônico é de exatamente 29%. Ou, por exemplo, se eu quero testar que uma certa indústria farmacêutica avalia que a eficácia, né, do medicamento, ou o medicamento que ela está produzindo para determinada sintoma, determinada patologia, ele tem um resultado favorável, né? Ele consegue ter efeito em 80% dos indivíduos. Então, se eu quiser testar essa afirmação de que por exemplo, né, para analgésicos, de que o alívio da dor de fato ocorre em 80% dos indivíduos, eu vou realizar um teste de hipótese. Ou, por exemplo, se eu quiser testar a afirmação de que existe uma associação entre renda e dengue, né? E contrair dengue. Ou qualquer outra característica, né? No caso de renda, ou
ou escolaridade, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser avaliar a relação, né? Se eu quiser testar a afirmação de que renda está relacionada à doença cardiovascular, por exemplo. Bom, enfim, quaisquer características, né? Que em geral eu vou ter uma exposição, eu vou ter um desfecho de meu interesse. Então, se eu quiser testar essas afirmações, eu tenho um problema de teste de hipótese e tenho uma condução dentro da inferência estatística que é para teste de hipótese, tá? Então, a gente vai começar. Nessa aula, nosso interesse é falar sobre estimação. Então, a estimação pode ser pontual ou intervalar. A estimação é pontual quando ela expressa, né, quando ela fornece um único valor como estimativa para o parâmetro de interesse, que em geral é desconhecido, ou seja, ela não leva em conta a variabilidade amostral. Então, na prática, o que eu tenho? Tenho uma população alvo, né? Eu tenho uma população que é elegível, vou retirar, vou obter uma amostra aleatória, a gente no caso está considerando um processo de amostragem aleatória simples, né? Há uma amostra aleatória dessa população e eu vou calcular a medida que me interessa, por exemplo, uma prevalência, que seria uma proporção, na minha amostra, tá? Então, esse valor que eu vou obter na minha amostra dessa prevalência é a minha estimativa. Então, nesse caso, eu tenho uma estimativa pontual para a prevalência na população, certo? Essa medida, essa estimativa pontual, ou esse procedimento de estimação pontual, não leva em conta a variabilidade amostral. Porque eu estou obtendo uma amostra, calculando o valor para aquela amostra e pronto. É aquele valor que eu estou fornecendo como estimativa para o meu parâmetro populacional. Só que acontece que muitas amostras vão nos dar valores, né, para as medidas de interesse que estão distantes desse parâmetro verdadeiro, né, desse valor verdadeiro desse parâmetro. Então, como é que a gente contorna isso, né? Como é que a gente leva em conta essa variabilidade que pode ocorrer se eu extrair diferentes amostras de uma mesma população? Então, o que nós vamos fazer é um procedimento de estimação intervalar, ou seja, nós vamos calcular, obter um intervalo de confiança para esse parâmetro desconhecido. Então, nesse processo, nós vamos obter um limite inferior e um limite superior de valores, né, plausíveis para o meu parâmetro desconhecido, e eu vou poder afirmar que esse intervalo, com um alto grau de confiança, com um alto grau de precisão, contém o verdadeiro valor do meu parâmetro, certo? Então, esse procedimento leva em conta a variabilidade amostral e também é obtido com base nos dados da amostra, mas nós não vamos obter um único valor central, né, de tendência central, um valor de posição para a minha amostra. A gente vai também levar em consideração a variabilidade que eu posso obter entre as minhas amostras, com a evidência ou com a informação que eu consigo a partir dessa única amostra que eu obtenho da minha população. Um exemplo aqui é a Pesquisa Nacional de Saúde também de 2013, né? São alguns resultados. Aqui eu tenho prevalência de hipertensão arterial autorreferida na população brasileira de adultos. Então, eu tenho aqui a estimativa pontual para o sexo masculino de 18,3% e uma estimativa intervalar. Ele está dizendo que o valor que eu observei na minha amostra é 18,3%, mas para o meu parâmetro populacional eu estou apresentando uma estimativa que pode estar entre 17,5% e 19,1%,
com um nível de confiança pré-estabelecido. Então, todos esses resultados aqui, eu tenho uma estimativa pontual e uma estimativa intervalar. A estimativa pontual pode até ser apresentada sem a estimativa intervalar, no caso em que você está fazendo apenas, o procedimento de estimação pontual, que tem essa questão de não levar em conta a variabilidade. Mas, quando você apresenta uma estimativa intervalar, você sempre apresenta inicialmente a estimativa pontual, mesmo porque ela vai ser utilizada, nós vamos ver mais adiante, ela vai ser utilizada para o cálculo desse intervalo de confiança, certo? Dessa estimativa intervalar. Então, a gente apresenta a estimativa pontual, foi o valor obtido naquela amostra, e apresentamos a faixa de valores, que representa o conjunto de valores plausíveis ou mais prováveis para o meu parâmetro desconhecido, tomando como referência essa amostra que eu analisei, ok? E como é que nós calculamos ou obtemos intervalos de confiança? A estrutura geral de intervalo de confiança para um parâmetro que é desconhecido, lembra que eu falei que os parâmetros em estatística nós designamos por letras gregas? Então, um parâmetro que eu não estou especificando se é média, uma notação geral para um parâmetro, uma medida na população, é a letra grega θ, tá? Então, para um parâmetro, o intervalo de confiança para θ, um parâmetro desconhecido, vai ser sempre a estimativa pontual, que é a medida que eu obtenho na minha amostra para aquele parâmetro, Eu tenho uma medida que vai ser o meu estimador para aquele parâmetro, mais ou menos uma margem de erro que corresponde ao meu erro amostral. Então, a questão é quem vai ser esse estimador para o meu parâmetro de interesse e como eu vou obter esse erro amostral, certo? Nós vamos ver como avaliar isso. Isso vai depender de quê? Vai depender do tipo de parâmetro que eu quero estimar. Vai depender da natureza da minha variável. Então, se eu tenho uma variável quantitativa e posso estar interessado em avaliar uma média, esse intervalo vai ter uma estrutura. Se a minha variável é qualitativa, é dicotômica, por exemplo, é categórica, e eu quero avaliar uma proporção, então a estimativa pontual vai ser outra, o cálculo do erro amostral vai ser outro, e eu vou ter um intervalo para a minha proporção. Então, eu vou exemplificar mais na frente, principalmente com a média amostral, e ao final eu vou só apresentar os intervalos para outras medidas que são de interesse, que são bastante avaliadas, dentro dos estudos em saúde. Então, só lembrando, que essa expressão para o intervalo de confiança vai depender do tipo de parâmetro específico, que é do meu interesse, do tamanho da minha amostra, porque esse erro amostral, ele está diretamente relacionado com o tamanho da amostra, tá? Em geral, se eu tenho outras medidas fixas, quanto maior o tamanho da minha amostra, menor o meu erro amostral, tá? Vai depender da distribuição do meu estimador, do nível de confiança que eu vou especificar para o meu intervalo. E ele vai ser construído com base nos dados da amostra que eu selecionei, ok? Então, qual é a ideia, A ideia é obter limites, que eu estou chamando de inferior e superior, tais que eu possa garantir com uma certa confiança, que é o que eu estou chamando aqui de 1 menos alfa, de que esse intervalo vai conter o valor verdadeiro do parâmetro, certo? Então, essa confiança é uma probabilidade. A probabilidade do intervalo que começa em I e termina em S conter o verdadeiro valor do parâmetro vai ser igual a um valor que eu especifiquei.
Esse valor é um valor que a gente quer que seja alto, que a gente quer ter o máximo de confiança possível. Então, esse valor, em geral, né, o mais comumente é se trabalhar com 90%, 95%, 99%. Então, esse tipo de notação em que a gente utiliza alfa, ele vai ser também importante porque lá para a parte de teste de hipótese, né? Então, é bom a gente manter, já ir se acostumando com essa notação e tem a ver também com o que nós estudamos lá de distribuição de probabilidade, né? Do valor no centro da distribuição, que seria meu 1 menos alfa, e das probabilidades ou das áreas nas extremidades da minha distribuição, né? Que quando eu construo um intervalo de confiança, essa probabilidade nas caudas ou nos extremos da minha distribuição, eu designo por alfa sobre 2 para cada lado. Então, tem um total de alfa, que é o que sobra, né? O que está fora, nesse caso aqui da minha confiança, e 1 menos alfa corresponde a essa área central, essa probabilidade central, que é a minha confiança, tá? O que eu chamo de nível de confiança. Nós vamos ver mais na frente que esse alfa a gente vai chamar de nível de significância e que nós vamos utilizar mais explicitamente na definição lá na análise com testes de hipótese, tá? Então, se eu quero que essa confiança seja mais alta possível, eu quero que esse alfa seja o menor possível, tá? Então, por exemplo, para um alfa de 10% ou de 0,10, a minha confiança é de 0,90 ou 90%. Para um alfa de 0,05 ou 5%, 1 menos alfa é 0,95 ou 95%. Então, isso é o que eu estabeleço, né, o que eu chamo de nível de confiança. E qual vai ser a interpretação para esse nível de confiança? Esse nível de confiança significa o seguinte: se eu obtivesse, por exemplo, 100 amostras aleatórias dessa população que é de meu interesse e calculasse a medida para a estimativa para o meu parâmetro, tá? Digamos que aqui, ó, nesse gráfico, digamos que eu sei que seja um estudo simulado, né? Com dados simulados, eu sei que o valor real do meu parâmetro é igual a 12, tá? Uma unidade aí, então uma medida que faz sentido aqui, que seja populacionalmente tem um valor igual a 12. Então, se eu obtiver 100 amostras distintas dessa população e calcular a minha estimativa pontual, são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Para essa primeira amostra está aqui o valor, para essa segunda amostra está aqui o valor, mais perto de 12. Se eu obtiver essa outra amostra, vai estar aqui mais distante. Então, para cada uma dessas amostras, eu posso construir o meu intervalo de confiança, certo? O que vai acontecer? De 100 intervalos de confiança que eu construa com base nessas 100 amostras, se o meu intervalo é de 95% de confiança, para cada 100, eu espero que 95 intervalos contenham o valor verdadeiro do parâmetro, ou seja, 5 intervalos não contenham o valor verdadeiro do parâmetro. Então, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, o limite superior dele não alcança o valor verdadeiro do parâmetro, ele não cruza essa linha que é o valor do parâmetro. Então, eu espero que tenha, porque não está aceso, eu só acendi esse para que vocês possam ver, mas aqui nós temos, acho que 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 intervalos aqui que não incluem o valor verdadeiro do parâmetro. Então, essa interpretação de um intervalo com um nível de confiança, por exemplo, de 95%. Eu sei que de 95%, eu sei que a probabilidade daquele intervalo conter o verdadeiro valor do parâmetro vai ser de 0,95 de 95%. Se a minha confiança for de 90%, eu sei que de 100 intervalos, eu espero que 90 inclua o valor e 10 não inclua. Então, a probabilidade de um intervalo incluir o verdadeiro valor do parâmetro é de 0,90. Então, essa é a interpretação do intervalo de confiança, certo?
O nível de confiança estabelecido corresponde à sua garantia de que aquele intervalo apresentado vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. Então, se eu estou numa confiança de 90%, por exemplo, tem 10% das situações em que eu tenho 10% de probabilidade, ou 0,10, de que aquele intervalo não vai conter, de que o valor verdadeiro do parâmetro vai estar fora daquele intervalo que eu especifiquei, certo? Bom, para que a gente pense nas expressões para os intervalos de confiança, nas formas, nos cálculos para obter aquele limite inferior e aquele limite superior, primeira coisa que eu preciso especificar é qual é o parâmetro que eu estou querendo estimar, certo? Porque para cada parâmetro, como eu havia dito, eu vou ter uma expressão diferente, porque o meu estimador vai ser diferente, a forma de calcular o erro amostral, a margem de erro, que depende da variabilidade desse estimador, então vai ser diferente. Então eu preciso saber para quem eu estou construindo, para quem eu estou apresentando um intervalo de confiança. Então a gente vai desenvolver para a média, tá? Para a média populacional. Digamos que eu, por exemplo, né, no exemplo, vou aproveitar o exemplo que está aí no slide, que eu estou analisando o nível plasmático médio de vitamina A para crianças diabéticas, certo? Então, por exemplo, se o interesse do meu estudo é estimar uma média para uma característica quantitativa de meu interesse, pode ser, por exemplo, o tempo médio de espera para o atendimento em unidade básica de saúde, por exemplo, certo? Pode ser uma dosagem média, tá? De algum indicador plasmático, pode ser qualquer medida que venha, né? Se a minha característica de interesse, a minha variável, se a variável do meu estudo é quantitativa, o meu interesse é estimar uma média, eu posso construir um intervalo de confiança para essa média da população. No caso, eu construo um intervalo de confiança para o parâmetro que eu não conheço, utilizando como base os dados da amostra que eu conheço, tá certo? Então, a gente vai ter dois cenários para expressar esse intervalo de confiança para uma média populacional. Primeiro é quando eu disponho, né, eu desenhei meu estudo, fiz a minha amostragem, e eu estou trabalhando com amostras grandes, que a gente tem um referencial, né, prático, né, nas situações práticas. Em geral, esse tamanho de amostra maior ou igual que 30 pode ser considerado como tamanho de amostra suficiente, tá? E a população, então nós temos um cenário em que eu estou trabalhando com uma amostra maior ou igual que 30 e a população tem distribuição da minha característica, no caso, se fosse vitamina A, né? A dosagem de vitamina A na população segue um modelo normal ou não, tá? Então, aqui tanto vale para populações normais, como vale para populações não normais, porque eu tenho uma amostra grande, eu posso utilizar o resultado que eu trago lá do Teorema Central do Limite, certo? Então, o intervalo de confiança para a média populacional com um certo nível de confiança especificado, que vai ser esse 1 menos alfa, na verdade está faltando parênteses aqui, tá? 1 menos alfa entre parênteses percentual, que o percentual não diz só respeito ao alfa, mas diz respeito a 1 menos alfa, vai ser definido como a média da amostra, que é meu estimador, menos a minha margem de erro, tá? E a média da minha amostra mais a margem de erro. Lembra? Eu tenho uma estimativa pontual, tenho mais ou menos a margem de erro, ou seja, eu jogo a margem de erro para menos e jogo a margem de erro para mais, tá? Então, essa margem de erro, no caso da
média populacional, ela é calculada de que forma? Ela é calculada a partir de um valor crítico que vem da distribuição normal padrão, que nós vimos na aula, né, de distribuições de probabilidade, e ela depende da variabilidade amostral, que lembra que o Teorema Central do Limite diz que se a minha variância, se a minha população tem uma variância sigma, a distribuição das médias amostrais tem distribuição sigma sobre raiz de n. Só que, em geral, nós não dispomos do sigma, que é a variância populacional. Então, nós vamos utilizar o desvio padrão amostral, tá? De qualquer modo, é bom nós compreendermos que quanto maior a variabilidade da característica que eu estou analisando, maior vai ser essa margem de erro, porque essa margem de erro é diretamente proporcional a esse desvio padrão, certo? Eu vou pegar esse desvio padrão, vou dividir pela raiz de n, que é o número de observações com as quais eu estou trabalhando. Então, se eu estiver trabalhando com 50 observações, com 50 indivíduos, isso aqui vai ser raiz de 50. E observem que o n, ele é inversamente proporcional a essa margem de erro. Então, para quando eu tenho, por exemplo, fixa essa variância e fixo o meu nível de confiança, essa variabilidade e o meu nível de confiança, o meu intervalo vai ser, a minha margem de erro vai ser menor quando eu cresço o meu n. Para maiores valores de n, eu tenho menores margens de erro. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem essa preocupação em não estar trabalhando com um tamanho de amostra tão pequeno, porque isso também vai implicar em várias coisas, né? Vai implicar em não ter poder, quando eu estiver falando de teste estatístico, vai implicar em eu ter intervalos que são muito amplos, às vezes pouco informativos. Então, para esse intervalo da média amostral, observe que esse mesmo termo se repete do lado de cá, que é simplesmente a média da amostra menos essa margem de erro, e a média da amostra mais essa margem de erro. Esse cálculo, né, vai me dar esse limite inferior de confiança, esse limite superior de confiança, que com uma probabilidade igual a 1 menos alfa por cento, ou seja, um nível de confiança alto, vai conter o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Só para lembrar que esse z de alfa sobre 2 é aquele pontinho lá da normal padrão, tal que a probabilidade de estar entre seu simétrico e ele, né, de z, a minha variável normal padrão, assumir valores entre menos ele e ele, é igual a 1 menos alfa. Então, por exemplo, né, vamos ver um exemplo. Com o objetivo de avaliar os níveis plasmáticos de vitamina A em crianças diabéticas, um estudo foi conduzido com 47 crianças com idades até 12 anos. Na amostra, então foi obtida uma amostra, os níveis de vitamina A na amostra de 47 crianças, os níveis de vitamina A apresentaram média de 25,5 microgramas por decilitro de vitamina A e desvio padrão de 8,5 microgramas por decilitro. Então, essas são as medidas na amostra, mas eu quero concluir para a minha população alvo, que eram crianças diabéticas, tá? Não está sendo especificado aqui qual é essa população, de qual país, de qual localidade, mas vamos considerar que existe uma população de referência aí. Então, obtém um intervalo com 95% de confiança para o nível plasmático médio de vitamina A em crianças diabéticas. Então, eu quero construir um intervalo de confiança para uma média, para uma medida média, tá? Então, a gente vai utilizar a fórmula que nós temos aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho a média da minha amostra, que é de 25,5. Deixa eu mudar aqui o ponteiro
para ver se eu consigo marcar aqui, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui... Ah, não mudou. Deixa eu tentar aqui de novo. Eita. Ah. Caneta. Aqui. Então, eu tenho a média da minha amostra, 25,5, menos o ponto crítico na normal padrão, que me dá uma área de 95%. Então, a gente sabe lá do que a gente estudou na distribuição normal padrão, que esse valor é igual a 1,96, vezes o desvio padrão da amostra, que é 8,5, dividido pela raiz de n, que é 47. Então, esse aqui, essa parte do meu cálculo é o meu erro amostral, que depende dessa medida de variabilidade da distribuição amostral da média, que é o que eu chamo de erro padrão. Isso aqui é meu erro padrão. Erro tá bem ruim isso, tá? Erro padrão, tá? Eita. Precisamos de uma mesa digitalizadora. Erro padrão. Tá? Então, essa parte aqui é o erro padrão, vezes o valor crítico, que vai me dar a minha margem de erro. Então, eu vou utilizar a minha média, a minha estimativa da amostra, menos essa margem de erro, mais essa margem de erro. Então, eu tenho aqui como intervalo resultante, intervalo que vai de 23,01 até 28,01 micrograma por decilitro. É minha estimativa intervalar para o nível médio plasmático de vitamina A em crianças diabéticas, tá? Então, nós podemos afirmar, em termos de interpretação, nós podemos afirmar com 95% de confiança que crianças diabéticas de até 12 anos apresentam, em média, nível de vitamina A entre 23,01 e 28,01, tá? Então, é um exemplo aí de aplicação, né, de estimação intervalar, ok? Só novamente chamando a atenção, né, que isso é a minha margem de erro, isso aqui é o meu erro padrão. Então, o intervalo de confiança para a média, ele nos fornece um intervalo de valores que contém a verdadeira média com um grau de certeza especificado, ok? Um outro exemplo aqui é de um artigo que ele avalia, né? Ele tem um instrumento de medida para alguns domínios de saúde, tem aspectos físicos, né? De qualidade de vida, desculpe. Alguns domínios de qualidade de vida. E eu achei interessante ele porque ele coloca ele coloca explicitamente, né, o valor da média, o valor do desvio padrão, o valor mínimo de pontuação. Esse score foi uma pesquisa realizada com estudantes de fisioterapia e foi aplicado esse instrumento, né, para a qualidade de vida, que tem esses domínios. Então, eu estou chamando a atenção para, usando aqui, exemplificando com o domínio capacidade funcional. Então, a pontuação média do score, né, do instrumento para a capacidade funcional, para a amostra de estudantes de fisioterapia analisados, foi de 48,1 pontos, com uma variabilidade expressa pelo desvio padrão de 4,46. Vejam só, isso aqui é o desvio padrão, tá? É a variabilidade das minhas observações originais, que são os scores.
não é a variabilidade do score médio, que aí seria erro padrão, tá? Então, eu tenho um desvio padrão, eu tenho um valor mínimo de pontuação obtido, eu tenho um valor máximo de pontuação obtido, e eu tenho aqui o intervalo que ele calculou, o limite inferior para a pontuação média no domínio capacidade funcional para estudantes de fisioterapia, né? Caso a população dele está falando de estudantes de fisioterapia, ele obteve uma amostra de uma população de estudantes de fisioterapia. E eu achei interessante porque a gente pode calcular aqui, tá certo? Foram 100 indivíduos nessa pesquisa. O nível de confiança que ele está calculando o intervalo é para 95% de confiança. Então, meu 1 menos alfa por cento corresponde a 95%, que é meu nível de confiança. Isso vai implicar que o meu valor crítico na distribuição normal padrão é o valor de 1,96. Com isso, eu obtenho o limite inferior do meu intervalo como média, menos 1,96 vezes o desvio padrão sobre a raiz de n. Então, essa continha vai ficar, né, média, que é 48,1, menos 1,96 vezes o desvio padrão dividido pela raiz de n, tá? E o meu limite superior, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de subtrair, eu vou somar a minha margem de erro. Isso vai dar exatamente 47,2 e 49, ok? Se eu quisesse mudar o nível de confiança do meu intervalo, se em vez de apresentar intervalo de confiança com 95% de confiança, eu quisesse apresentar um intervalo de confiança com 90% de confiança, então o meu valor crítico da normal, né, para 90% de confiança, o valor crítico da normal que eu vou utilizar é 1,645 e, por exemplo, para 99% de confiança, o valor crítico que eu vou utilizar é de 2,575. Note que quando eu aumento a minha confiança, esse valor crítico ele vai crescer, porque é aquela área, né, na minha distribuição. Então, se eu tenho aqui a distribuição normal, quanto mais eu aumento aqui essa área, que é a minha confiança, né, esse pontinho aqui, que é que eu estou procurando, né, esse Zzinho aqui, se eu aumento essa área, esse Zzinho vai crescer, certo? Eu vou precisar de um valor maior para que eu tenha uma área central maior. Então, o que vai acontecer com o meu intervalo? Se eu aumento a confiança, esse valor vai aumentar e o meu intervalo também vai ficar mais amplo, certo? Então, se eu quero mais confiança, eu vou alargar esse intervalo de confiança, essa amplitude, né? Ele vai ficar menos preciso, o meu intervalo, para que eu possa garantir aquele nível de confiança, aquele grau de confiança, certo? Então, é por isso que provavelmente é um equilíbrio, né? Entre ter uma confiança alta e ao mesmo tempo você também não pensar em ter intervalos de confiança tão amplos, né? Porque dependendo do tamanho da amostra, claro, para um tamanho de amostra fixo, é comum, né? O uso do nível de confiança de 95%, certo?